exemplo, em alguns países como alguns estados dos Estados Unidos ou outros países, sobretudo, de procedência islâmica, onde alguns crimes, a pena máxima é a morte. O desespero da condenação, ele é real para quem de fato tem tudo a perder. Imagine se hoje alguém sentencia você a viver perpetuamente numa condição onde você não tem volta. Por exemplo, enclausurado numa solitária, onde você não tem condições de ver a luz do sol, onde você não tem condições de ver familiares, onde você não tem mais condição de viver. Você começa então a valorizar a liberdade que você tem, quando você começa a perceber que você vai perder isso. Tá ruim. Você só tem condições de falar de condenação quando você de fato vive na pele. Aí você fala com propriedade. Quantos de nós já conhecemos esse texto, mas nunca pensamos talvez com tanta propriedade ou com tanta percepção e reflexão sobre essa pequena palavra? Às vezes a gente até ignora, porque Cristo Jesus, pronto, Cristo Jesus. Cristo Jesus está no texto, então não tem condenação. A gente tem uma certa dificuldade. O vídeo que eu ia passar, ele mostra pessoas que estão sendo sentenciadas a viverem perpetuamente numa condição e outras sendo sentenciadas à morte. Há um desespero, um choro, uma gritaria, familiares em pranto, há um pânico instalado, porque a pessoa acreditava piamente que de alguma forma o juiz iria julgá-la e não sei por que ela ia ser absolvida, mas não houve provas suficientes que pudessem absolvê-la dessa situação. Se a gente for pensar em termos jurídicos, por exemplo, a explicação que o dicionário jurídico dá é a sentença final em que o juiz ou um tribunal, e aí pode ser um tribunal de júri estabelecido aí por 10 pessoas mais ou menos, dependendo da causa e do estado em que você está fazendo esse juízo, aonde se reconhece o réu como culpado e impõe uma pena. Você pensa em condenação quando você vê talvez alguns filmes em que há lá uma cena de julgamento, onde tem um juiz, réu, testemunha de defesa, testemunha de acusação e por aí vai. Não sei se alguém aqui faz direito ou se é do ramo diretamente ligado a essa questão, mas pode me ajudar a entender isso melhor. Nesse contexto de julgamento, tem que ter pelo menos esses personagens que outrora nós falamos agora. Alguém para julgar, alguém para defender, alguém para acusar e alguém para receber a pena. O tema desse mês de juventude é: a casa é sua, tá, pastor? Que tem a ver isso com o texto que você viu. Primeiro eu queria fazer você pensar em condenação. Depois eu quero reportar a sua mente a uma cena de julgamento e condenação muito conhecido na Bíblia. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Nós vamos acompanhar uma história onde está sendo narrada de fato uma cena como essa. João capítulo 8, a partir do verso 1, fala sobre a história da mulher adulta. Creio que todos conheçam essa história, né? Ok. E aí quando você para analisar, o texto inicia no versículo 1 dizendo: mas Jesus seguiu para os Montes das Oliveiras. Houve um momento em que Jesus se desloca para, digamos, ter o seu repouso, e no versículo 2 o texto diz que ele de manhã cedo volta ao templo. Ou seja, se ele volta é porque ele esteve ali anteriormente. Isso fica claro quando você no capítulo 7, a partir do verso 25, está vendo ali, a partir do verso 10, está vendo o período da festa dos tabernáculos. Uma festa que era significativa demais para todo e qualquer judeu, porque remontava o período da peregrinação, remontava o período em que eles estavam saindo do Egito e indo em direção à terra prometida. Se localizaram? Essa festa dos tabernáculos é em alusão ao momento em que eles viveram no relento sobre o total cuidado e a total dependência de Deus. Era uma das festas que deveriam ser lembradas perpetuamente, devem ser festejadas todos os anos. Então todo judeu festeja essas festas para trazer a memória que a dependência dele é única e exclusivamente de Deus. Aonde nesse período, se não me falha a memória, por 8 dias eles fazem uma tenda ao ar livre, ao relento,
para que possam vivenciar e relembrar o momento em que os seus antepassados viveram ao sair da escravidão em direção a uma terra de liberdade. Cristo está nesse contexto. No capítulo 7, no versículo 14, o texto diz claramente que ele sobe ao templo, e na minha versão diz que ele sobe e começa a ensinar. Jesus está ali para trazer ensinamento ao templo, ao local onde todos os judeus se reuniam. Era um momento importante. Todo e qualquer judeu que estivesse na redondeza estaria ali. E Jesus se posiciona literalmente para trazer ensinamento. Para fazer valer o que Mateus capítulo 28, a partir do verso 19 e 20, traz a ideia para mim e para você de não somente ir até as nações e ganhar, mas também batizar e ensinar. Cristo está cumprindo aquilo que depois ele vai trazer como determinação para mim e para você. E nesse ensino ele está trabalhando uma questão muito específica. O resumo do ensino dele fala sobre injustiça e falsidade, sobre não cometer injustiça. Quando você pega, não sei como é que está na sua versão, mas no versículo 18 diz assim: quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, portanto, o propósito do ensinamento de Cristo ali é dar um basta na injustiça e dar um basta na falsidade. É dizer assim: olha, o meu ensino não provém de mim mesmo, o meu ensino provém daquele que me enviou. Ou seja, em mim não há engano, em mim não há dolo, em mim não há falsidade, porque eu falo daquele que me enviou. Eu estou apenas te situando no momento em que Cristo está vivendo para que a gente possa emergir de fato no texto do capítulo 8, ok? Portanto, entendemos que Jesus já esteve no templo e ele estava com o propósito de ensinar. E o ponto de ensino, ou seja, o assunto principal do seu ensino era ensinar ali aquele povo sobre injustiça e falsidade. Ok? O texto se desenrola, capítulo 7, no versículo 24. Ele resume, ele sintetiza esse ensino dizendo: não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. E aí, de alguma forma, isso depois entra e te faz talvez lembrar automaticamente do famoso não julgueis. Para não ser julgado. Para não ser julgado, como Mateus traz para nós. Então essa é a base do ensino. Esse primeiro momento em que Cristo está ali no templo é para trazer ensino. O texto segue. A partir do versículo 25, algumas pessoas ficam incomodadas com esse tipo de ensino, porque na verdade está sendo uma afronta ao ensino que os fariseus e os escribas faziam naquela época, aonde se achavam dono da verdade, aonde por serem conhecedores demais da lei, aplicavam da maneira que achavam conveniente. Então, portanto, ficaram mordidos, ficaram, digamos assim, com o pé atrás com Jesus. E agora, na minha versão, por exemplo, o título que é dado a partir do versículo 25, diz que eles estão tentando uma maneira para prender Jesus. Estão tentando provar que Jesus é réu, é culpado, que ele merece, que ele não deve ser levado em consideração. Semelhante ao que talvez algumas pessoas no segmento secular tentam fazer comigo e com você, fazendo-nos desacreditar de que Cristo é o Salvador, fazendo-nos desacreditar que Ele é o Senhor da vida, fazendo-nos desacreditar que é nele a única maneira de chegarmos até o Pai. Perceba que aquilo que aconteceu no passado não é tão diferente do que vivemos no tempo atual. Pessoas tentam desacreditar quem realmente Jesus é para mim e para você. Por isso é de vital importância ter plena certeza. Quem é Jesus para você? A história segue. No versículo 28 diz que ele levanta a sua voz no templo e mais uma vez ele continua a ensinar, ele passa a ensinar. E aí no versículo 31 diz que muitos da multidão começam a crer nele, dizendo: quando Cristo vier, fará mais sinais do que esse homem. Ainda havia uma inquietação em alguns. Alguns já olhavam: não, esse cara é o Messias, porque ninguém fala assim. Tem uma outra versão em que os soldados, quando são arguídos pelos fariseus, pelos escribas, pelos doutores da lei, por que não trouxeram ele como réu? Por que não trouxeram ele como preso? Os soldados dizem assim: olha, eu nunca vi nenhum homem falar como esse homem. Eu nunca vi alguém com tamanho ensino. Em outras palavras, eles estão dizendo: olha, nem mesmo vocês, doutores da lei, têm um tamanho conhecimento como esse homem tem. Como eu posso aprendê-lo se o que ele ensina é a verdade?
Portanto, a ideia de Jesus é pontuar, é bater de frente com um sistema que está estabelecido para resgatar o povo de um ensino errado. O texto segue. E aí, no capítulo 8, diz que ele repousa no Monte das Oliveiras e depois, agora, no versículo 2, ele volta cedo para o templo. E nesse período agora, do versículo 2, o texto diz que ele volta ao templo e todo o povo vai ao seu encontro. Ou seja, agora ele não tem mais que ir em direção a ninguém. As pessoas estão começando a levar o ensino dele, dar crédito ao ensino dele. As pessoas agora começam a vir até Jesus. Em outras palavras, se nesse tempo nós pregarmos a verdade, tão somente a verdade, chegará um tempo em que nós não precisaremos sair atrás de ninguém. As pessoas entrarão pelas portas atrás desse Jesus que nós pregamos como verdade. E não só pregar como verdade, mas viver como verdade, porque quando a pessoa olha para você e vê em você a atitude de um cristão verdadeiro, automaticamente ela quer seguir você, ela quer ser igual a você, ela quer viver o que você está vivendo, porque ela começa a enxergar em você uma verdade que ela nunca viu. Então somente vivemos a verdade pela verdade. As pessoas vão ao encontro dele. Jesus agora se senta, e aqui talvez é um dos poucos momentos que diz que ele se senta para ensinar, porque em todos os momentos dá a ideia de que ele está em pé com uma plateia ali, talvez pessoas transitando, e de repente ele começa a falar. Ele começa a falar. Agora as pessoas já estão familiarizadas, as pessoas vão até ele pode sentar-se, ele pode se alojar, ele pode ter uma tranquilidade para ensinar melhor, como um rabino faz com o Talmidim, como um verdadeiro mestre faz com o seu discípulo. Nesse momento em que ele está sentado, nesse momento em que ele toma o seu lugar, ele começa a ensinar ali, talvez ainda dando continuidade ao que ele falou anteriormente. E nesse momento, eu faço uma pergunta para você. Se a ideia de templo é casa do Senhor, que casa é essa? Porque o desfecho da história diz que alguém traz um outro alguém para ser julgado e condenado. Uma pergunta a ser feita é: quando foi que a casa da misericórdia ou a casa do ensino deixou de ser, de fato, essa casa para ser uma casa de julgamento? E se essa casa é dele, que casa é essa? E se você é a casa e é dele, que casa é você? Casa de misericórdia ou casa de juízo? Cristo, ele pode de fato se assentar em você, repousar, porque sentar aqui fala de repousar, fala de se acomodar. Se você é a casa, como é que é Jesus em você? Ele pode se acomodar de fato e tomar posse dessa casa para poder ensinar com propriedade? Questões para se refletir, questões para pensar. Nós vivemos um tempo em que a igreja brasileira precisa refletir de fato, para que possamos entender que não somos nós mais que temos que correr atrás do mundo. O mundo precisa correr atrás de Cristo, mas o mundo só vai fazer isso se ver em nós o que aqueles soldados viram em Jesus. Nunca vi ninguém que falasse assim, nunca vi ninguém que ensinasse assim, nunca vi. A Bíblia nos orienta que nós somos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Essas testemunhas estão vendo e ouvindo o quê? Precisamos de pensar nisso. Sobre nós pesa essa responsabilidade de fazermos essas pessoas se aproximarem dele, se aproximarem de Jesus. É sobre mim, sobre você que pesa essa responsabilidade. O texto segue, e agora no versículo 3, diz que alguns escribas e fariseus, e aí você tem que pensar de fato nos homens mais renomados daquele tempo, doutores da lei. Escribas, por exemplo, não eram, digamos, juristas, mas conheciam tanto a lei, de tanto copiar, de tanto reproduzir cópias, que sabiam ela de cor e salteado. Poderiam talvez recitar toda a lei com uma propriedade específica. Eram muito técnicos quando se tratava de lei de Moisés. Eram técnicos demais quando se falava de escritos dos profetas, quando se falava de Talmud, quando se falava de Midrash, quando se falava de tradições judaicas. Eram pessoas que tinham uma propriedade incrível para falar daquilo que falavam, eram técnicos. Esse corpo técnico, digamos assim, vamos botar um exemplo, corpo técnico de juristas da época, entram na casa que outrora estava sendo casa do ensino e ensinando
coisas com propriedade sobre justiça de Deus, para fazer dessa casa uma casa de julgamento, aonde talvez um local apropriado para isso fosse o sinédrio. Questões relacionadas à cultura, à tradição religiosa dos judeus eram tratadas no sinédrio. O templo era um local de adoração, era um local de aproximar Deus das pessoas e vice-versa. O que fizeram com essa casa? Perceba que no versículo 3 diz: então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher. Aqui eu percebo, talvez, eu começo a conjecturar um grupo de rabinos, escribas e doutores com uma pessoa de fato trazendo pelas mãos e pegamos. Aqui vilã, pegamos. Lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio de todos, disseram ao mestre: esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Em algumas versões, no ato do adultério. Quero pensar algumas questões aqui com você. Sabemos que era um corpo técnico de juristas. E agora diz que eles apanharam ela no ato, ou seja, eu imagino que eles então ficaram espreitando. Como quem diz: eu vou provar que fulano está errado. Olha só, vou provar. Não falei que estava errado, viu? Antes não falei? Não falei, rapaz, eu sei das coisas. Sabe, espreitando o momento exato em que o outro vai errar, só para que possa fazer aquilo que é papel do diabo: acusar. Não, aqui, culpado, foi ele, eu vi. Em outras palavras, é isso que eles fazem. O corpo técnico de juristas da época agora, no meu entender, fazendo uma leitura não romantizada do texto, mas uma leitura pautada de reflexão profunda, eu imagino as pessoas espreitando, talvez, imagine que seja você essa pessoa, e as pessoas olhando assim: ela vai errar, e quando ela errar, eu vou falar com o pastor. E quando ele errar, eu vou falar com o patrão. E quando ele errar, eu vou falar com a professora. Pessoas espreitando umas às outras para poder ver o erro, o momento exato do erro, para que possa usar contra ela. Querido, onde nós erramos? Quando foi que a casa de misericórdia passou a ser esse tipo de casa? É um texto de muito tempo, mas é um texto que a gente vê no nosso momento, na nossa atualidade. Esses dias eu ouvi uma frase em que alguém dizia assim, não lembro quem foi, mas acho que num evento ao ar livre, a pessoa, não sei se era um cantor, eu só ouvi, eu nem parei para ver quem era, mas eu ouvi: eu quero te pedir perdão se a igreja brasileira te machucou. Se a igreja do Senhor te machucou. Ei, você que está aí fora, você do mundo, eu quero te pedir perdão em nome de todas as feridas que a igreja te causou. Quando que a casa da misericórdia, quando que a casa da cura, quando que a casa do perdão se tornou isso? Onde foi que nós erramos? Que diferença há entre nós e essas pessoas religiosas da época? Estão fazendo a mesma coisa aqui. Interromperam talvez uma aula de perdão. Vou conjecturar. Interromperam uma aula talvez de injustiça e falsidade, como anteriormente. Interromperam o ensino para estabelecer um juízo de alguém. Escribas e fariseus, pessoas que conheciam por demais a lei. Imagino aqui agora, não somente, não bastava apenas ficar espreitando a pessoa, e para eles é mais uma pessoa. Na verdade, não tem importância nenhuma essa pessoa, era alguém desprezível. Isso é uma prostituta, isso é uma adúltera, isso aí só não perde para o publicano. Porque o publicano ainda é pior do contexto do fariseu da época. Peguei isso em algum lugar, não lembro agora onde foi, mas... Porque o teu mestre come com ladrões, com prostitutas e com publicanos. Então ele coloca numa esfera, num patamar ainda pior do que essa classe. Mas essa mulher, dentro do contexto da época, era vista como desprezível, como alguém que não tinha valor nenhum, alguém que não tinha importância nenhuma.
Por isso eles fazem questão de armar um espetáculo. O texto diz que eles pegam-na e trazem para o meio e expõem. Aí pensando em desespero de condenação, conhecendo a lei que dizia que tinha que morrer, imagine como essa mulher estava. Imagine a aflição que essa mulher estava, sabendo que aqueles poucos minutos que ela estava ali naquele pátio, à frente de todos, exposta ali, como um animal sentenciado à morte. Pense como essa mulher estava. Um tribunal estabelecido, aonde o corpo jurídico estava pronto para dar a sentença, aonde tem alguém que não estava no papel de juiz, mas acaba sendo colocado no papel de juiz, ó, tem que julgar. E aí, agora, qual vai ser? Tem alguém que é o réu, mas não tem ali advogado de defesa. Não tem ninguém que possa ir por ela. Não tem ninguém que possa falar em favor dela. Que casa é essa? Aonde algumas pessoas não podem ser ouvidas. Aonde algumas pessoas parecem não ter direito à fala. Aonde algumas pessoas parecem não ter mais esperança. Que casa é essa? Eles estavam no templo. Agora, puseram no meio, expuseram a vergonha dela diante de todos, a fim de tentar, simplesmente por um capricho de tentar encontrar algo que pudesse servir de armadilha para Cristo. Afinal de contas, pensa, se ele diz que tem que condenar, acusavam-no de incitar a violência e o homicídio. Se ele diz, por sua vez, não pode ser punida, ele não leva a sério as nossas leis, ele está blasfemando, está zombando das nossas leis. Na gíria popular, no jargão popular aí fora, colocaram Jesus numa sinuca de bico. Numa situação em que, semelhante ao que Paulo fala, por ambos os lados, estou em aperto, estou aflito. Se for para cá, dá ruim. Se for para lá, também dá ruim. Enquadram Jesus, pegam uma vítima, pegam uma pessoa simplesmente para poder armar uma armadilha com Cristo. Que casa é essa? Aonde parece que algumas pessoas que nós julgamos serem desprezíveis parecem não ter direito à defesa. Sendo que no sentido amplo, toda pessoa tem direito à defesa. Agora, eu fico pensando justamente isso, porque o texto diz que foi flagrado em adultério. Imagina a cena. Entrou. Não, espera mais um pouco, espera. Não dá o bote agora não. Não, calma. Espera mais um pouco, minutinho. Tá vindo. Já estamos fazendo. Vambora, agora. Vamos perder o seu. Imagina a cena de filme hollywoodiano. Provavelmente um casal está num compartimento, está numa sala, está num ambiente e agora são surpreendidos e essa pessoa é capturada. Estou tentando trazer a sua ideia, a cena em si, para que você possa tentar entender o desespero dessa mulher. Agora, presa no ato. Aqui nesse momento é feita a acusação. Perceba comigo que no versículo 4 diz assim: mestre, essa mulher aí, ela foi apanhada. A lei diz que todas as mulheres dessa forma, com essa conduta, precisam ser apedrejadas. Aqui é feita, estabelecido a acusação. A minha pergunta nesse momento é se a lei dizia isso. E se você for em Deuteronômio 22, vai falar sobre isso. E Levítico 20, versículo 10 também vai falar sobre isso. Se você for ver lá, eles estão certos. Tais mulheres que forem presas nessa situação merecem a morte por apedrejamento. A minha pergunta para você refletir agora é: Mateus 5,17, se não me falha a memória, diz que ele vem para cumprir a lei. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir a lei. Por que ele não cumpre aqui? Por que Jesus não, de
faz valer o que está na lei. Ó, a lei diz isso, então executa. Por que ele não cumpre? Se ele diz em Mateus 5,17 que ele vem para cumprir a lei, ele tinha que fazer. Por que ele não faz? Porque ele era bonzinho? Ah, porque Jesus, né? Jesus é Jesus. Ele dá um jeitinho. Jesus leva a lei muito a sério. Dai a César, dai a Deus. Jesus é um homem muito sério na sua conduta. Precisam os filhos do rei, porventura, dar a devida oferta, o valor do imposto? Precisa? Não. Mas, para que cumpramos a lei, Pedro, vai lá, pega um peixe assim. Você conhece a história, não é tempo. Tira uma de dracma e pague por mim e por ti. Jesus é um exemplar do cumprimento da lei. Por que ele não cumpre aqui, querido? A lei estava errada? A lei estava errada? Abre aí, Levítico 20:10. Se você tiver com a sua Bíblia, abre aí, por favor. Vou ler para ganhar tempo. Diz assim: o homem que adulterar com a mulher do outro, sim, que adulterar com a mulher do próximo, certamente será morto. Será morta, tanto adúltero quanto adúltera. Deuteronômio 22. Rapidamente. O texto vai dizer, na minha versão, que difere talvez um pouco da de vocês: se um homem for apanhado na cama com uma mulher do outro homem, morrerão os dois, o homem que se deitou com a mulher e ela também. Assim exterminarás o mal de Israel. Era simples. Não, a lei está dizendo: mata, apedreja e corta esse mal por aí. Seria justo se ele fizesse isso? Sim ou não? Sim ou não? Não, não seria justo. Cadê o homem? Cadê a prova de que de fato ela estava em adultério? Quem me garante que essas pessoas não forjaram a prova? Ah, pastor, mas ela não se defendeu, ela não falou nada. Contexto da época: mulheres não podiam falar em público. Lembra de Paulo? A mulher esteja na congregação calada. Era o contexto da época. Amém? Contexto da época. Mulher não podia falar em público, principalmente se tivesse desacompanhada do seu marido. Na lei da Sharia ou da Sharia é assim até hoje, com relação ao contexto islâmico. Vocês jamais, dependendo do segmento islâmico do país em que a incidência muçulmana é pesada e forte, dificilmente você vai ver uma mulher andando sozinha na rua. E sobretudo, dificilmente você vai vê-la falando com alguém. O contexto da época era pesadíssimo. Aquela mulher não tinha ninguém. Era muito fácil chegar, você vem comigo aqui. Ó, ela foi acusada disso. Se você fala, piora a tua situação. Se você fala, não precisava nem de julgamento. O quê? Tá falando em público? Como é que é? Como você ousa? Apedreje! Pronto, acabou. Contexto da época. Sabe por que Jesus não cumpre a lei aqui? Porque aqui não estava sendo feita justiça. Estava sendo feita justiça. A casa que era casa de misericórdia, a casa que era casa de perdão, a casa que era casa de ensino, estava se transformando numa casa de injustiça, onde algumas pessoas pareciam não ter voz. Quantas pessoas já entraram pelas portas de nossas igrejas e saíram e nunca mais voltaram? Magoadas, machucadas, feridas. A casa de quem? Precisamos refletir, querido. O nosso papel nesse mundo está se fechando num contexto que não há mais volta, a não ser o desfecho da volta do próprio Jesus. Precisamos definir bem quem seremos nós nesse tempo. Precisamos definir bem o que faremos, sendo nós essa casa, ou estando na casa do Senhor, como nós costumamos falar sobre os nossos tempos. O texto diz que a lei ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Fizeram isso, versículo 6, simplesmente para colocá-lo à prova.
para terem do que acusar. Jesus não cumpre a sentença, querido, por uma questão muito específica. Paulo ele vai falar em Colossenses capítulo 3, verso 25. Ele diz o seguinte: pois quem faz injustiça receberá a paga ou a recompensa da injustiça, não importa quem seja. Cristo jamais vai compactuar com aquilo que é injusto, com aquilo que é errado aos princípios de Deus. Ele bola um desfecho que talvez nenhum homem da época pensaria. Nem mesmo os doutores e escribas pensaram em algo desse tipo. Pensaram assim: ele não vai ter saída. Se ele fizer tal coisa, nós pegamos ele por aqui. Se ele disser outra coisa, plano perfeito. Nós enquadramos ele dessa forma. Não tem jeito. Mas quando Jesus se faz presente, sempre há um jeito, e é o jeito certo, querido. Por mais que talvez você esteja numa situação em que você se veja: rapaz, não tem jeito para mim. Se Jesus estiver presente, tem um jeito e será o jeito certo. Tem um jeito, tem uma maneira e será a maneira correta. A mulher estava calada. Calada estava. Como quem diz: rapaz, não tem jeito para mim. Quantos de nós talvez entramos pelas portas das nossas igrejas pensando como essa mulher: essa minha situação não tem jeito, não tem volta, não tem solução. Isso aqui é um projeto falido, isso aqui é um projeto destinado ao insucesso. Talvez nós pensamos, ainda hoje pensamos assim em algumas situações: rapaz, eu estou na igreja, eu cumpro as determinações, eu entrego meu dízimo, eu participo das programações, mas olha, eu estou numa situação agora que não tem jeito. É porque talvez essa situação não foi apresentada a Jesus da maneira devida. Querido, não sentencie nada na sua vida sem antes apresentar a Jesus. Não sentencie nada, não dê por finalizado nada na sua vida, se porventura isso ainda não foi levado ao conhecimento de Cristo. Sabe, a ideia de entregar todo o caminho ao Senhor é entregar sem reserva, é dizer assim: olha, não tem jeito, toma tudo. Isso fala de rendição. Rendição é não ter nada no seu domínio, querido. Não sentencie nada na sua vida sem antes apresentar a Jesus. A situação agora, Cristo ele consegue reverter o quadro de uma tal forma, e no meu ponto de vista, isso me traz a ideia do momento em que ele profere o que ele diz àqueles homens. Olha, como se insistissem muito, versículo 7, Jesus diz: quem dentre vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra dela. E quando eu cheguei nesse ponto, eu fiquei pensando: rapaz, que reversão. São conhecedores da lei. O profeta Ezequiel diz que a alma que pecar, essa morrerá. Se não me engano, capítulo 18, versículo 4. Pode alguém pagar pelo erro? Não. Quem errar, vai pagar pelo seu erro. Essa mulher, portanto, pela lei, deveria morrer pelo seu erro. Mas ela não deveria morrer pelo erro do homem que a possuiu. Se é que possuiu. Jesus faz uma reversão de uma tal forma, porque ele apresenta o seguinte sentido. Quero ler com você Romanos capítulo 3, verso 10. Depois do verso 23. Você talvez já conheça de cor e salteado. O versículo 23 na minha Bíblia diz: olha, porque todos, e todos inclui qualquer um, todos pecaram e estão carecendo da glória de Deus, estão destituídos dela. Jesus reverte de tal forma que começa a enquadrar neles: ei, se algum de vocês tiver uma condição que não seja de que em algum momento tenha pecado, tenha errado, erro é erro, pecado é pecado, esteja à vontade para fazer cumprir a lei.
Versículo 23 diz isso. Eu quero ler agora o versículo de número 10. Não há um justo, nenhum sequer. Paulo apresenta esse sentido, e do meu ponto de vista, Cristo está enquadrando ele da mesma forma. Não existe nenhum justo, não existe nenhum santo. Porém, se você estiver nessa condição de ser uma pessoa inerrante, esteja à vontade. Há uma reversão do quadro de uma tal forma que agora eu imagino que essa mulher começa a olhar para a situação. Talvez ela estivesse ali prostrada, entregue à morte, pronta para esperar a primeira pedrada. E de repente, quando ela ouve isso, se algum de vocês não tem pecado, talvez no primeiro momento ela tenha pensado: é agora que essa cambada de fariseu que se acha mais santo do que tudo vai me tacar um pedregulho no queima. E de repente, como quem percebe: nossa, está demorando para vir, está demorando para acontecer, talvez a ameaça dá uma espiada, onde ela começa a perceber pedras caindo e pessoas saindo. Pedras caindo e pessoas saindo. Era uma situação que não tinha solução, mas Jesus gerou uma solução específica para ela. Quando se fala de casa de misericórdia, querido, quando se fala de casa de perdão, Jesus sempre consegue achar um jeito de mostrar que a sua culpa é capaz de ser extinta. O propósito específico e o meio para que você consiga isso, de acordo com João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para não somente perdoar, ou seja, isentar da culpa, mas também purificar de toda e qualquer mancha. Entre outras palavras, não importa o erro cometido, importa se o erro foi ou não confessado. Não há erro capaz de impedir Jesus de perdoar você, se esse erro for confessado. Essa mulher agora, ela começa a perceber, a talvez sentir brotar em si a esperança. Talvez pensando: a vida começou a rejuvenescer, a vida começou a voltar, a vida começou a trazer para mim esperança de dias melhores. Essa mulher agora, querido, ela traz a ideia que eu e você precisamos ter com relação a Jesus. Ele é totalmente capaz de mudar o quadro da minha vida. É totalmente capaz de mudar o quadro da minha família. Eu só preciso estar no local certo, mesmo que sejam em condições erradas. Hoje vocês estão no lugar certo. Hoje nós estamos no lugar certo. Eu não sei qual é a condição de cada um, eu sei a minha. Talvez as condições pelas quais nos encontramos aqui não sejam das melhores. Talvez as condições pelas quais nos encontramos aqui seja: poxa, quer saber, tem nada para fazer hoje? Vou lá na igreja dar uma moral para a juventude. Ou então: poxa, estou tão errado, cara, poxa, estou tanto tempo sem dar igreja, poxa, estou erradão. Quer saber uma coisa? Acho que eu vou na igreja hoje dar uma orada. Eu vou lá para pedir oração, pastor. Eu vou lá para cantar um louvor, porque quando eu canto louvor eu fico tão feliz. Pelo menos ali eu ainda fico feliz. Talvez as condições não sejam as ideais, mas o local é o certo, querido, porque Jesus se faz presente. O local é o certo. Ele está aqui. Amém. Sentado, posicionado, pronto para resolver talvez o maior problema da sua vida. Ele reverte o quadro de uma tal forma, mostrando para todos os presentes ali, ao dizer: aquele que não tiver pecado, tire a primeira pedra. É como se ele estivesse trazendo à tona a cada pessoa presente ali
vocês são tão indignos como esta mulher que vocês estão acusando. Vocês são tão errados como essa mulher que vocês estão acusando. De acordo com o Espírito, não há um justo sequer, mas todos carecem da manifestação da glória de Deus. Em outras palavras, querido, não importa quem eu sou, se eu não estiver na condição ideal. Se eu, de acordo com Paulo em Colossenses, cometer injustiça, eu vou receber a recompensa disso. O texto inicial que nós lemos, Romanos capítulo 8, versículo 1, traz a ideia agora, faz você entender talvez o porquê que essa mulher pode proferir esse texto com propriedade. Agora já não há mais condenação nenhuma. Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou. Como assim? Não cumpriram a lei? Não cumpriram o escrito de Moisés? Como assim? Não, Senhor, ninguém. Nem eu te condeno. Talvez nesse momento em que ela é arguída por Jesus, ainda tenha um resquício de aflição. Porque esse aí, ele tem condições de me condenar. Não, porque esse aí, ele tem condições não somente de me condenar à morte aqui, mas de acordo com o escrito, além de me matar, ainda pode lançar a minha alma no inferno. Talvez agora passe um resquício de aflição dessa mulher, porque ela está diante da única pessoa capaz de fazer valer a execução da pena cometida. Pense no alívio que foi dessa mulher ouvir o homem mais justo de todos. Eu também não te condeno, mas te oriento, mas te ensino, porque a casa de misericórdia sempre será a casa de ensino. Vai e não faça mais isso. Vai e não viva mais dessa forma. Tem uma nova chance, sim. Tem a esperança de novos dias, de uma vida melhor, de dias melhores, sim. Mas não faça mais essa loucura. Não cometa mais esse erro. Não cometa mais nenhuma falha que te coloque nessa condição. E para encerrar, eu quero voltar ao texto inicial de Romanos capítulo 8. Porque aqui nesse texto do capítulo 8 tem duas questões, na verdade duas decisões primordiais para serem entendidas. O texto diz: agora já não há condenação. Ou seja, aquilo que aquela mulher experimentou, agora eu e você podemos entender com propriedade, já não há mais. Aí, pastor, estou apenas reproduzindo o texto. Só que eu quero chamar a sua atenção para essa pequena palavra, agora. Isso é uma decisão pontual. Não é, portanto, amanhã, portanto, semana que vem, e, portanto, já passou, foi ontem. Mas, pastor, esse texto foi escrito há tantos anos atrás. Pois é, mas ao ler esse texto, eu leio por esse momento e ele me faz entender, é agora. O que nós estamos esperando para tomarmos decisões corretas? Precisamos tomar a decisão pontual e primordial para as nossas vidas. O momento de não viver a condenação é agora. Ah não, pastor, isso é um plano futuro. Não, o futuro é consequência do que eu faço agora. O futuro só acontece se eu viver o hoje. E o hoje é baseado nas decisões que eu faço agora. Tem uma frase que eu sempre citei quando dava aula para adolescente e para jovens. Eu fazia questão de deixar eles entenderem uma coisa. Olha, nós somos vítimas das nossas próprias escolhas. Tem um monte de barbado velho que... quem nunca ouviu essa frase de Marcos Menezes? Mas é verdade. As suas escolhas vitimizam você, pro bem ou pro mal. Você arca com as consequências. Aquela mulher estava numa situação por conta de uma escolha errada. Ou dela ou de alguém, mas foi a escolha. O que
decisão, querido, que ninguém pode tomar por você. É uma decisão que ninguém pode fazer no nosso lugar. É uma decisão que, na verdade, mostra para mim e para você o seguinte: é uma decisão pontual do quando eu devo fazer, ou seja, agora. Não é quando eu parar disso ou quando eu deixar aquilo. É agora. Decisão pontual remete a mim e a você uma reflexão do momento exato em que ela tem que ser feita. Agora. Não há condenação. Mas em que condições, pastor? O texto segue. Agora já não há condenação alguma, ou seja, nenhum tipo de condenação. Ah, mas isso. Ah, mas é aquilo. Não, aquilo ali não tem perdão não, pastor. Nenhuma. Ah, mas com certeza XYZ não tem jeito. Reclama com Paulo, que escreveu o texto. Reclama com o Espírito Santo, que inspirou Paulo a escrever o texto. Reclama com Jesus, que alcançou Paulo e enviou o Espírito Santo para inspirá-lo a escrever o texto. Se não há condenação alguma, ei querido, não há. Não há. Mas a condição para isso é uma decisão que você tem que fazer em tempo pontual. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui, querido, é a segunda decisão que eu e você temos que tomar. Se a primeira é pontual, a segunda é presencial. Vivemos um tempo em que a graça... Escolher ou não viver esse tempo da graça é uma decisão minha. Isso é decisão pontual. Eu escolho agora. Eu quero viver debaixo da graça. A graça não vai vir até mim. Ela está posta. Mas eu tenho que estar debaixo dela. Isso é uma decisão presencial. Aonde eu quero estar presente? Também, querido, é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Porque quando eu escolho estar em Cristo Jesus, é uma decisão de onde eu devo estar. É uma decisão de onde eu e você devemos estar de fato. Agora já não há. Não há mais possibilidade nenhuma de punição eterna se eu satisfizer essas duas condições. Se eu tomar essas duas decisões. Em outras palavras, tu não precisa ser pastor, tu não precisa ser professor de aula dominical, tu não precisa ser tio das crianças, tia das crianças, filho de jovem. Você não precisa ser membro da igreja A, Y, Z, Zulu, tá? Isso é uma escolha que nós fazemos para ter comunhão uns com os outros. A condição para eu poder obter a não condenação é estar agora em Cristo Jesus. Não deixe para amanhã uma decisão que você já deveria ter tomado. É uma decisão, querido, que me permite isenção total da punição eterna. Não há condenação. Ouvir Jesus dizer, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Talvez foi a melhor frase que essa mulher ouviu em toda a sua vida. E para encerrar, querido, eu quero deixar para você um escrito de Paulo na primeira carta aos Coríntios. No capítulo 15, no verso 55, aonde ele traz um texto em forma de canto, digamos assim, que a juventude da época talvez diria, e olha lá, Paulo está trolando na cara da morte, olha lá, Paulo zombando, ou então, como dizem aí fora, sambando com a cara da morte. Ele profere no seu texto, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão ou a tua capacidade de ferir alguém? Sabe quem pode dizer isso? Pessoas que decidiram hoje viver um constante hoje debaixo da graça de Deus.
Se essa decisão foi a decisão que você tomou, você tem propriedade para citar esse texto. Ei, bicho, morte. Onde está lutando? Se você satisfizer essas condições de agora estar em Cristo Jesus, você pode dizer como os amigos de Daniel: fique tu sabendo, ó rei, ó morte, que nós não vamos nos curvar a ti, porque se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Propriedade para dizer: ei morte, aonde está a tua zombaria com relação a mim? Cadê a tua capacidade de te tirar a minha paz? Ah, pastor, isso quer dizer que eu não vou ter doença? Não, querido, no mundo tereis aflições. Isso aí é fato. Eu não posso ser norteado por causa das aflições. Eu não posso tomar as decisões da minha vida baseadas nas aflições do tempo presente. Porque se eu tiver em Cristo Jesus, elas não têm mais capacidade de me afligir. Feche seus olhos, querido, eu quero orar pela tua vida. Nada me separa desse amor, nada vai me tirar.